Sabe o que há de legal quando você pega um táxi? As histórias que esses caras contam. Quanto maior o trajeto, mais sinistra a coisa fica. Olá pessoas, como foi a semana? Quem de vocês assistiu aquele vídeo meu sobre o Tiradentes, hein? Se não assistiu, corre lá pra ver. E só pra lembrar, o comentário que mais recebeu joinha naquele vídeo vai ser lido hoje, no final desse vídeo aqui. Mas antes, vamos à história. Ah, história? Se você acha que eu conto muita história, então você deve levar um papo com esse pessoal que é taxista aí. É sério, principalmente os mais velhos. Eles conhecem cada história, vamos dizer assim, bem sinistra. Eu separei aqui algumas delas e a primeira é algo que eu li na internet há um tempo atrás e já as outras eu ouvi da boca de pessoas que conheço e confesso me deu calafrios, ficou bem perturbadora a coisa. Em 2006, a polícia de Pereira, em Colômbia, recebeu um chamado um tanto estranho. A história diz que um motorista de táxi que fez o chamado foi surpreendido por uma criatura meio que demoníaca enquanto dirigia no final da madrugada. O taxista acredita que ficou face a face com uma criatura bem estranha, meio humanoide, só que com longos chifres e unhas bem afiadas. A criatura ou demônio, como alega o taxista, pulou bem na frente do seu carro, e o susto do cara foi tão grande que ele chegou a ficar mudo. E até hoje ele não consegue mais falar. Eu fico imaginando o capiroto pulando na frente do meu carro, o susto que eu não ia levar. Eu passava por cima, se é que é possível. Outra história interessante é de um senhor que eu conheci há muito tempo atrás e hoje ele já é falecido, mas eu me lembro que eu precisei dele uma vez para chegar numa zona rural onde a estrada dava acesso a vários sítios. Era uma estrada de terra, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, era de noite, mas eu percebi que o cara começou a suar frio. De repente ele quebrou o silêncio e me disse o seguinte: ele não gostava daquela estrada, pois no passado aconteceu uma coisa muito estranha. Uma espécie de luz começou a seguir o carro dele por toda aquela estrada, e isso durou alguns minutos. E ele, meio assustado, então resolveu correr um pouco mais, até que a luz o alcançou e chegou até a ultrapassar o carro. E de repente ela desapareceu. Eu fiquei meio assim e até perguntei: pô, o senhor acha que era o quê? O que o senhor exatamente viu? Ele falou: olha, eu não tenho certeza, mas para mim isso era uma bruxa. Podia ser um OVNI também, né? Quem sabe? Mas enfim, durante a ida e também durante a volta, o cara realmente estava desconfortável com a viagem. A história seguinte também foi contada por um amigo. Ele me disse que uma vez ele precisou de um táxi e no meio da madrugada resolveu chamar o cara para vir buscar ele. O taxista atendeu o telefone e até aceitou o combinado, porém, uma hora se passou e nada de o cara vir buscá-lo. Então essa pessoa resolveu ligar novamente para o taxista e, estranho, o celular estava fora de área. E depois de muito tentar, ele resolveu então vir embora a pé, já que o trajeto não era tão longo assim. Bem, tudo passou e tempos depois, muito depois, ele encontrou com o taxista e resolveu cobrar ele daquele combinado que o cara tinha furado. Então o taxista contou uma história bem sinistra, que é mais ou menos assim. Naquela noite, quando ele resolveu buscar o passageiro, ele pegou um atalho que contornava a parte de trás de um cemitério da cidade. E de repente e inexplicavelmente, o seu carro desligou. Ficou sem sinal nenhum, nem farol, nem nada. O carro simplesmente parou. Depois de muito tentar e ver que realmente o carro não funcionava, o taxista resolveu usar seu celular para ligar para o guincho. Porém, o celular estava sem sinal. Então ele desceu do carro e foi procurar pelo orelhão mais próximo. E adivinha onde ficava? Bem na porta do cemitério. Bem, ele chegou, fez a sua ligação, só que na hora que ele saiu do orelhão, ele percebeu que tinha um cara bem próximo do cemitério que estava vestido de branco e com uma roupa bem estranha. Parecia que ela estava manchada de sangue. Mas enfim, o cara estava lá murmurando algo que o taxista não entendeu. Então ele simplesmente resolveu ignorar e continuou caminhando de volta para o seu carro.
Acontece que o tal sujeito de roupa branca que estava murmurando ali na porta do cemitério começou a segui-lo. E o taxista percebeu porque ele continuava murmurando e bem alto. Então o cara chegou até a apertar o passo, mas não adiantou. O murmurão continuou seguindo ele. Até que chegou um momento que o taxista olhou para ele e disse: "Olha, ô cara, qual o seu problema? Por que você está me seguindo?" Então o cara de branco continuou murmurando, levantou sua mão e apontou para os muros do cemitério, os muros que cercavam aquele local. O taxista olhou assim e não entendeu nada. E quando ele se virou para falar com o cara novamente, para dizer: "Pô, cara, o que você quer dizer com isso, não é?" Adivinha o que aconteceu? O cara simplesmente desapareceu, sumiu do nada. Bem, o taxista nunca entendeu o que exatamente aconteceu com ele naquele dia. E honestamente nem eu. Mas ele acredita que trata-se de algo sobrenatural. Até porque 1 hora depois o guincho chegou e seu carro estava normal, parecia que não tinha defeito algum. E mesmo depois de ter levado para a revisão na manhã seguinte, o carro continuava em perfeitas condições. Vai saber lá o que é que aconteceu naquele dia. E para fechar com chave de ouro, eu vou contar uma última história que eu ouvi de um amigo meu há 2 semanas atrás. Até vou mandar um abraço para ele. Valeu, Bor. A história é muito boa. Bem, ele me disse que quando ele era novo, a sua avó costumava incorporar alguns espíritos e que a família já estava acostumada com isso. E teve uma ocasião em que esse meu amigo estava com sua prima e sua avó e eles combinaram com um taxista já conhecido de levá-los de volta para casa. É que naquele dia eles estavam em uma festa de aniversário e voltariam embora cerca de 1 ou 2 horas da manhã. Bem, a festa terminou, eles chamaram o táxi e foram embora. Ou pelo menos tentaram, pois quando estavam quase chegando em sua casa, uma coisa muito estranha começou a acontecer. A avó desse meu amigo tapou os 2 olhos com as mãos e começou assim a gargalhar do nada, sem parar. Parecia coisa de louco mesmo. Bem, como a vovó não havia bebido, eles tentavam entender o motivo de tanta gargalhada. E o que já estava estranho ficou ainda pior, pois, enquanto ela ficava lá com os olhos tampados com a mão, o taxista se perdeu. Ele não achava o caminho da casa deles. E olha que o cara já estava acostumado com o trajeto. E tudo isso durou cerca de 25 minutos. E só acabou quando a vovó aparentemente voltou ao normal. Ou seja, quando ela deixou de tapar os seus olhos. Será que a vovó incorporou algum espírito e estava aloprando o taxista? É sinistro. Se fosse comigo eu pulava do carro na hora. Mas enfim, histórias tem aos montes. E se tudo isso está ou não ligado a algo sobrenatural, eu não sei. Eu só conto as histórias. Mas uma coisa é certa, tudo isso me deixa muito arrepiado. Bem, chegou a hora de ler aquele comentário com mais joinhas do vídeo que eu fiz do Tiradentes. O Vitor Siqueira foi quem teve mais joinhas e ele diz o seguinte: "É a primeira vez que eu estou aqui no canal e quero saber uma coisa. Essa sua voz é sua mesmo ou é forçada?" Não é por nada não, mas eu tô achando que essa pergunta vai ficar uma coisa perpétua. Sempre vai ter alguém perguntando isso. Pessoal, vamos lá. Essa é a minha voz. É minha. Eu não preciso fazer força. Ó. É a minha voz. Entendeu? É fato que às vezes vocês não percebem porque eu uso outros tipos de microfones. E tem uma história por detrás disso também. Eu, em algumas ocasiões, sempre tentei suavizar a voz porque eu sou um pouco tímido. Eu já sofri muito bullying por falar assim. Então eu tentei deixar a voz um pouquinho mais suave, mas os meus amigos que me ajudam com os vídeos me convenceram de que eu estava errado. Falou: "Não, você tem que ser você mesmo, vai lá e fala do jeito que você fala." Em resumo, essa é a minha voz, uma voz bem grave, e foi com essa voz que eu conquistei a minha esposa anos atrás. Claro, não preciso trocar de cueca depois que eu faço um vídeo, afinal eu nem tenho tantas assim. Bem, é isso. Agora eu quero ver quem vai imitar nos comentários desse vídeo aqui, que depois eu vou ler também, ok? Então, comentário com mais joinha é o comentário que eu vou ler posteriormente. E como eu costumo dizer, se gostou, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais, e se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.